Muitos acreditam que a Bíblia é apenas um livro antigo, moldado por homens, cheio de falhas e limitações humanas. Mas e se eu te dissesse que cada palavra escrita ali carrega o fôlego do próprio Deus? Que não se trata apenas de letras impressas, mas de uma respiração divina que ainda hoje transforma vidas, confronta consciências e revela propósitos. Essa não é uma visão religiosa cega, é uma realidade espiritual profunda que atravessa gerações. Ignorar essa verdade é rejeitar o maior presente de sabedoria que o mundo já recebeu. E reconhecer isso muda tudo. A forma como você lê, como você vive, como você crê. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários. Qual foi a primeira vez que você sentiu o peso ou o alívio de uma verdade bíblica te confrontando de verdade? Aquela passagem que você nunca mais esqueceu. Quero muito saber o que a Escritura já fez por aí, do seu lado. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele utiliza a palavra grega theopneustos, que pode ser traduzida literalmente como soprada por Deus. Esse termo não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, e isso por si só já revela a singularidade dessa afirmação. Não se trata de inspiração no sentido humano de criatividade ou motivação, mas de um sopro divino que concede à Escritura a própria vida espiritual. Cada palavra, cada linha, cada mensagem contida nas Escrituras carrega em si o fôlego do Criador, que sopra verdade em meio ao caos humano. Esse sopro de Deus não é apenas uma metáfora poética, é a revelação de que a origem da Escritura não está na mente dos homens, mas no coração de Deus. Quando ele sopra, ele comunica essência, direção, identidade. Foi assim na criação, quando o homem formado do pó se tornou alma vivente ao receber o sopro divino. E é assim com a palavra escrita. Ela se torna viva porque procede do mesmo fôlego que deu vida ao primeiro ser humano. A Escritura não é um livro entre livros, ela é o próprio respirar de Deus em forma de linguagem, acessível a nós. Compreender isso muda completamente a forma como nos aproximamos da Bíblia. Não estamos lidando com teorias religiosas ou filosofias antigas, mas com a respiração do próprio Deus, que continua soprando sobre o nosso espírito. Não se trata apenas de ler, mas de permitir que esse sopro nos envolva e nos transforme. Quando abrimos a Escritura, estamos abrindo uma janela para o eterno, uma porta pela qual o Deus vivo deseja se comunicar conosco. É esse entendimento que dá autoridade à palavra. Não importa quanto tempo tenha se passado desde que foi escrita, nem quantas culturas diferentes a tenham interpretado. O que permanece é que sua origem é divina, e por isso ela continua atual, poderosa e eficaz. A inspiração divina não é um evento que ficou no passado. Ela se manifesta toda vez que alguém lê com o coração aberto, pronto para ser moldado. Quando reconhecemos a Escritura como soprada por Deus, ela deixa de ser apenas uma fonte de conhecimento e passa a ser uma presença que nos confronta, consola, direciona e cura. A inspiração divina não é um conceito teológico distante, mas uma realidade que pulsa em cada página, aguardando o momento de nos alcançar com vida renovada. Embora tenha sido redigida por mãos humanas, a Escritura não é produto de genialidade individual nem de tradição cultural. Homens falhos, de diversas origens, línguas e contextos históricos, foram instrumentos nas mãos do Espírito Santo, que guiou cada palavra, cada relato, cada profecia. Essa combinação entre o humano e o divino torna a Bíblia um milagre literário e espiritual, uma revelação celestial vestida em linguagem terrena. É o infinito se comunicando com o finito, com precisão e propósito.
Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, esclarece que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso revela que os autores bíblicos não foram manipulados como se estivessem em transe, mas foram conduzidos, impelidos, inspirados a escrever conforme a vontade de Deus, sem que perdessem sua personalidade, estilo e contexto. A inspiração respeita o vaso, mas garante que o conteúdo seja fiel à fonte divina. Esse detalhe é fascinante, porque revela que Deus não anula a humanidade para transmitir sua verdade. Ele a redime e a usa. Moisés escreve como um legislador e líder. Davi expressa-se como um poeta e guerreiro. Isaías fala como profeta da corte. Paulo argumenta como um mestre e teólogo. Cada um foi moldado por sua história, mas todos movidos por um mesmo espírito. Isso prova que Deus fala em linguagem humana para alcançar corações humanos, sem deixar que sua palavra se perca ou se corrompa. A beleza disso está em como a Bíblia se torna acessível, mesmo sendo celestial. É por meio dessa união entre céu e terra que conseguimos encontrar nela palavras que tocam exatamente onde precisamos. São vozes de homens que viveram lutas reais, dores profundas, desafios cotidianos, mas que, ao escreverem, trazem até nós não apenas suas experiências, mas a voz do próprio Deus. Esse entendimento nos desafia a ter reverência, não apenas pela letra escrita, mas pela presença espiritual que a conduz. Ler a Escritura é entrar em comunhão com um Deus que se fez próximo, que escolheu falar por meio de vasos de barro para que o poder fosse todo dele. Quando acolhemos essa verdade, passamos a ver a Bíblia não como um livro antigo, mas como um encontro divino em cada página. A autoridade da Escritura não depende da aceitação humana, nem está sujeita à aprovação das gerações. Ela é inquestionável, porque vem de Deus, e tudo o que procede dele carrega autoridade eterna. Quando Paulo afirma que toda a Escritura é útil, ele não está sugerindo uma possibilidade, mas declarando um fato que nasce da própria natureza da palavra. Ela é útil porque é verdadeira, e é verdadeira porque procede de uma fonte que não pode mentir. O que Deus fala, permanece. Em Números capítulo 23, versículo 19, lemos que Deus não é homem para que minta. Isso implica que tudo o que está registrado na Escritura, sendo inspirado por Ele, é absolutamente confiável. Não há margem para erro, para relativização ou adaptação segundo o gosto do leitor. A palavra não se curva diante das tendências culturais, das filosofias do tempo ou das ideologias humanas. Ela permanece firme, imutável, como rocha que sustenta a casa em meio à tempestade. É justamente essa autoridade que torna a Bíblia tão confrontadora. Ela não busca agradar, mas transformar. Ela não faz concessões para preservar o ego, mas propõe a verdade que liberta. Quando Jesus enfrentou o diabo no deserto, respondeu com as Escrituras, dizendo repetidamente: "Está escrito." Ele não argumentou com lógica humana, mas declarou o que já havia sido estabelecido como verdade divina. Se o próprio Filho de Deus submeteu-se à autoridade da palavra, quem somos nós para questioná-la? Negar a autoridade das Escrituras é cortar o fio que nos conecta à revelação divina. É tentar construir fé sem fundamento, ética sem direção, esperança sem promessa. O mundo tenta reinterpretar, reescrever, suavizar os textos sagrados para torná-los mais palatáveis. Mas a autoridade da Escritura não está em sua conveniência, e sim em sua origem. Deus não nos deu sua palavra para que a moldássemos conforme nossa vontade, mas para que fôssemos moldados por ela. Abraçar a autoridade da Escritura é render-se ao governo de Deus em nossa vida. É reconhecer que não somos senhores da verdade, mas servos dela. É assumir que, mesmo quando a palavra confronta, corrige ou desafia,
ela o faz para nos alinhar com o propósito eterno. E ao viver sob essa autoridade, descobrimos não uma opressão, mas a liberdade de estar ancorado na verdade que nunca muda. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários. Qual foi a primeira vez que você sentiu o peso ou o alívio de uma verdade bíblica te confrontando de verdade? Aquela passagem que você nunca mais esqueceu. Quero muito saber o que a Escritura já fez por aí, do seu lado. Vivemos em uma era de vozes numerosas, onde opiniões e crenças se multiplicam sem cessar. Nesse ambiente ruidoso, a verdade se torna escassa e muitas vezes distorcida. A Escritura, porém, se mantém como fonte pura e confiável de ensino, não moldada pelas modas ou interesses humanos. Quando Paulo afirma que toda a Escritura é útil para o ensino, ele revela que sua função vai além do conhecimento teórico. Ela instrui o coração, forma o caráter e alinha a mente com os princípios eternos de Deus. Nos tempos bíblicos, Israel era constantemente ameaçado por falsos profetas que proclamavam visões de sua própria imaginação. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 16, Deus alerta: não escutem as palavras dos profetas que profetizam para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Esse mesmo desafio persiste hoje. Mas enquanto as vozes humanas podem nos conduzir ao erro, a palavra de Deus sempre nos conduz à verdade. Ela não apenas informa, ela transforma. O ensino da Escritura não é passivo, é ativo. Ele penetra onde mais ninguém alcança, revelando as intenções do coração e iluminando áreas de ignorância ou engano. Essa capacidade pedagógica vem do fato de que a Escritura é viva e eficaz, como descreve Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela não apenas nos instrui sobre Deus, mas nos ensina como viver de maneira que o honre. E diante de uma sociedade cada vez mais relativista, essa firmeza é urgente. Quando deixamos que a Escritura nos ensine, nossa mente começa a ser renovada. Antigos padrões de pensamento são desfeitos e uma nova mentalidade, conforme Cristo, vai sendo formada. Isso exige disposição para aprender, humildade para ser corrigido e fidelidade para permanecer na verdade, mesmo quando ela é impopular. Ensinar nas Escrituras não é transferir informação, mas conduzir a sabedoria prática para a vida. Esse poder de ensino é o que faz da Bíblia uma fonte segura em tempos de confusão. Não importa quantas vozes tentem diluir a verdade, a palavra permanece como luz e referência. E à medida que nos deixamos instruir por ela, passamos também a ensinar com autoridade, não com base em nossas opiniões, mas com a convicção que nasce da verdade eterna. A correção promovida pela palavra não é punitiva, mas redentora. A Escritura não nos corrige para nos humilhar, mas para nos alinhar ao caminho da verdade. Quando nos desviamos, ainda que discretamente, a Bíblia age como um espelho espiritual que revela distorções internas e nos chama de volta ao centro da vontade de Deus. Ela não apenas aponta o erro, ela revela o coração e oferece direção segura. Tiago, em seu capítulo 1, versículo 23, descreve aquele que ouve a palavra e não a pratica como alguém que se olha no espelho, mas logo se esquece de sua aparência. A correção bíblica exige mais do que exposição, exige resposta. Não basta ser confrontado, é necessário se render à voz do Espírito, que através das Escrituras revela aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. A correção é um convite à transformação, e não à condenação. Esse aspecto da palavra é muitas vezes rejeitado, pois confronta o orgulho e fere a zona de conforto. Mas é justamente a dor da correção que nos salva da dor maior da destruição. O coração humano é inclinado ao erro, à autojustificação e à cegueira moral. A palavra, com precisão cirúrgica, revela as motivações ocultas, as atitudes corrompidas e os desejos desordenados. E faz isso com amor,
para que possamos voltar ao caminho da luz. A correção da Escritura é também uma expressão de cuidado. Como um pai amoroso que disciplina o filho para protegê-lo do mal, Deus corrige, através da sua palavra, aqueles que ama. Ignorar essa correção é escolher a ruína. Ouvi-la, acolhê-la e aplicá-la é caminhar em direção à maturidade espiritual. A alma, muitas vezes enganada por si mesma, só encontra cura real quando se vê refletida na verdade que a palavra revela. Quando tratamos a Escritura como espelho da alma, deixamos de viver por nossas próprias percepções e passamos a enxergar com os olhos do Espírito. Nessa perspectiva, a correção se torna um presente, não um castigo. E cada ajuste que a palavra promove é uma nova oportunidade de nos tornarmos mais semelhantes ao caráter de Cristo, que é o verdadeiro padrão da nossa fé. Enquanto a correção ajusta o rumo, a repreensão tem o poder de interromper padrões destrutivos. Ela é o grito amoroso de Deus diante de atitudes que nos afastam da vida plena. Quando a Escritura repreende, ela não visa a exposição pública nem a vergonha, mas a restauração do coração. Trata-se de um chamado firme, porém cheio de compaixão, que desperta a consciência adormecida e sacode estruturas que sustentam o pecado. O profeta Natã, ao confrontar o rei Davi após o adultério com Batseba, exemplifica esse papel da repreensão. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 13, vemos como a palavra profética, ao revelar o pecado escondido, abriu espaço para o arrependimento sincero. A repreensão é a porta pela qual a graça entra, trazendo à luz o que precisa ser curado. Sem ela, o pecado cresce em silêncio e destrói por dentro. É por isso que a palavra de Deus não é apenas consolo, ela também é confronto. Ela nos ama o suficiente para nos dizer o que não queremos ouvir. A repreensão bíblica corta com precisão, mas com a intenção de sarar. Não há crueldade nela, mas misericórdia. Ela nos impede de seguir adiante em caminhos que nos levariam à perdição. Ignorá-la é como desprezar uma placa de ponte quebrada e seguir acelerando em direção ao abismo. Por mais desconfortável que seja ser repreendido pela Escritura, é nesse desconforto que mora a possibilidade de um recomeço. Quando aceitamos a repreensão, abrimos espaço para a ação redentora do Espírito Santo. Ele não apenas denuncia o pecado, mas oferece libertação. A palavra não apenas revela o erro, mas oferece um novo caminho. E esse é o milagre que muitos têm experimentado. A repreensão que conduz à restauração. A verdadeira liberdade não está em viver sem correções, mas em ser constantemente ajustado pela verdade. A repreensão da Escritura é um ato de amor divino, uma intervenção de misericórdia. Quando permitimos que ela nos alcance, mesmo que nos desmonte por dentro, descobrimos que Deus está mais interessado em nos restaurar do que em nos punir. E isso transforma não apenas nosso comportamento, mas nosso coração. A Escritura não apenas aponta o caminho da justiça, ela nos treina para nele andar. O verbo usado por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ao dizer que a Escritura é útil para instrução na justiça, carrega a ideia de formação progressiva, como um atleta sendo disciplinado diariamente para alcançar excelência. Trata-se de uma educação espiritual contínua que molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a viver segundo os padrões do reino de Deus. Esse treinamento é gradual e profundo. Não se limita ao intelecto, mas penetra na consciência, na vontade e nas emoções. A justiça de Deus não é apenas uma doutrina, é uma forma de viver, de reagir, de decidir. O salmista, em Salmos capítulo 119, versículo 9, pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Esse é o princípio da instrução na justiça.
ser educado pela verdade até que ela se torne parte de quem somos. A palavra nos educa com equilíbrio. Ela não apenas diz o que é certo, mas nos capacita a amar o que é certo. O ensino bíblico não é mecânico, mas relacional. É por meio da convivência com as Escrituras que vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, o justo por excelência. Cada lição aprendida, cada princípio aplicado, cada decisão orientada pela Bíblia contribui para que sejamos transformados de glória em glória. Como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Esse tipo de educação espiritual não acontece em um instante, nem por mera memorização. É fruto de exposição constante à palavra, obediência prática e dependência do Espírito. É como uma criança sendo formada com amor, paciência e firmeza. A Escritura não nos treina com dureza, mas com fidelidade. Quando erramos, ela corrige. Quando hesitamos, ela encoraja. Quando amadurecemos, ela aprofunda nosso entendimento. Permitir-se ser treinado pela Escritura é reconhecer que, por natureza, somos desajustados à justiça divina, mas também é crer que Deus está disposto a nos moldar por meio da sua palavra. E quanto mais tempo passamos sendo educados por ela, mais nos tornamos instrumentos úteis em suas mãos, preparados para toda boa obra e alinhados com o seu coração. A eficácia da palavra não se mede apenas pelo conhecimento que ela transmite, mas pela mudança que ela provoca. Ao afirmar que a Escritura torna o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Paulo destaca a conexão entre formação interna e ação externa. A palavra age primeiro no interior, ajustando motivações, curando feridas, despertando consciência. Em seguida, essa transformação se manifesta em atitudes, decisões e frutos visíveis. Essa preparação não é estética, é profunda. Deus não está interessado em aparências religiosas, mas em autenticidade espiritual. A Escritura age como um lavrador que prepara o solo antes de semear. Ela revolta a terra endurecida, remove as pedras da incredulidade, arranca as raízes do orgulho. Só então o coração está apto a frutificar. Como Jesus declarou em Mateus capítulo 13, versículo 23, a boa terra produz a 100, 60 e 30 por 1. Conforme sua capacidade de receber e responder à palavra. A transformação gerada pela Escritura é integral. Ela toca a mente, as emoções e a vontade. Uma vida verdadeiramente preparada pela palavra manifesta equilíbrio, sabedoria, discernimento e compaixão. Não é apenas uma vida religiosa, mas uma vida útil, relevante, marcada por boas obras que glorificam a Deus. A palavra não nos treina para sermos espectadores, mas para sermos participantes ativos na missão divina. Essa prontidão não se limita a situações extraordinárias. Ela se revela no cotidiano, nas conversas, nas escolhas, no trabalho, nos relacionamentos. Quem é preparado pela palavra sabe como responder ao mal com o bem, como suportar a aflição com esperança, como discernir o engano com firmeza. A Escritura nos equipa não apenas para defender a fé, mas para vivê-la de forma coerente e vibrante. Ao permitir que a palavra transforme nosso interior, abrimos espaço para que nossas ações externas sejam verdadeiras expressões de um coração moldado por Deus. Essa coerência entre o que se crê e o que se vive é o maior testemunho que podemos oferecer ao mundo. Não somos chamados apenas a conhecer a Escritura, mas a encarnar sua mensagem, a ponto de nos tornarmos cartas vivas escritas pelo Espírito, lidas por todos ao nosso redor. A Bíblia não foi escrita para ser um monumento sagrado, empoeirado numa estante. Ela foi escrita para ser absorvida, internalizada, vivida. O propósito da Escritura sempre foi alcançar o coração humano, para que ali dentro produzisse vida.
Em Hebreus capítulo 8, versículo 10, Deus declara: colocarei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Isso não é apenas uma mudança de local físico, mas uma revolução espiritual, da letra ao espírito, do papel à alma. Quando a palavra deixa de ser apenas lida e passa a ser vivida, ela se torna encarnada. Isso acontece quando ela se mistura com a fé, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 2. O mesmo texto pode passar despercebido por um e, ao mesmo tempo, incendiar o coração de outro. A diferença está na disposição em ouvir com atenção e responder com fé. É nesse momento que a Escritura deixa de ser uma leitura e se torna uma experiência viva com o Deus que fala. O processo de tornar a palavra viva em nós exige mais do que leitura ocasional. É preciso meditar, orar, ruminar o texto até que ele desça da mente para o espírito. É como um alimento que precisa ser digerido para gerar força. A Bíblia só se torna viva quando encontramos nela o Cristo vivo, pois é dele que todas as Escrituras testificam. Não é o volume de leitura que transforma, mas a profundidade do encontro. Muitos buscam milagres, sinais, experiências sobrenaturais e se esquecem de que a maior manifestação da presença de Deus está na palavra que Ele nos deixou. Quando ela entra em nós com liberdade, quando somos confrontados e transformados por ela, isso é mais sobrenatural do que qualquer manifestação exterior. A palavra viva cura, consola, guia e fortalece, não como uma teoria, mas como a própria presença de Deus habitando em nós. Transformar a leitura da Bíblia em uma experiência viva é um convite à intimidade com o autor. É deixar que cada texto fale, que cada história nos envolva, que cada promessa se cumpra. Quando isso acontece, a Escritura deixa de ser apenas uma fonte de informação religiosa e se torna o nosso alimento diário, nossa rocha firme, nossa herança eterna. À primeira vista, a Bíblia pode parecer uma coleção desconexa de livros. São dezenas de autores, milhares de anos de história, múltiplas culturas e gêneros literários diversos. Mas à medida que mergulhamos mais fundo, torna-se evidente que há um fio invisível que une cada palavra, cada profecia, cada narrativa. Esse fio é o Espírito de Deus, o mesmo que soprou sobre os escritores em diferentes épocas, dando coesão e harmonia à mensagem central, a redenção do homem por meio de Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, vemos a revelação progressiva de um mesmo plano. O Antigo Testamento aponta para o Messias, que viria, e o Novo Testamento revela o Messias que veio. Não há contradição, mas continuidade. As sombras se tornam realidades, as promessas se cumprem. Os símbolos encontram seu sentido em Cristo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 27, lemos que, após a ressurreição, Jesus explicou aos discípulos o que dele constava em todas as Escrituras, começando por Moisés e todos os profetas. Isso mostra que a Bíblia fala, do começo ao fim, uma só linguagem espiritual. Essa unidade é prova incontestável da inspiração divina. Seria impossível tantos autores, em períodos tão distintos, construírem um corpo literário tão coeso sem que houvesse um único autor por trás de tudo. E esse autor é o Espírito Santo. Ele é o mesmo que se moveu sobre as águas no princípio, que desceu sobre os profetas, que conduziu os apóstolos e que hoje nos guia à plena verdade. A harmonia das Escrituras também nos oferece segurança na interpretação. Sabemos que nenhuma verdade bíblica se contradiz, pois todas procedem do mesmo Espírito. Quando há aparente contradição, é o nosso entendimento que precisa ser aprofundado. A Bíblia se explica pela Bíblia. Um versículo ilumina o outro, uma narrativa complementa a outra. Essa interligação nos ensina a ler com reverência e cuidado, buscando sempre o contexto maior da revelação. Reconhecer essa unidade é vital para vivermos a plenitude da fé cristã.
Não podemos tratar as Escrituras como fragmentos isolados, escolhendo o que agrada e ignorando o que confronta. Devemos acolher toda a revelação, porque ela é inteira e santa. E ao fazermos isso, percebemos que cada página da Bíblia não aponta para si mesma, mas para o coração do Deus que deseja ser conhecido em espírito e em verdade. A Bíblia não é um manual abstrato, voltado apenas para temas espirituais ou eternos. Ela fala à vida real, ao cotidiano, às decisões mais práticas que enfrentamos. A sabedoria que emana da Escritura é profundamente aplicável. Ela nos ensina a lidar com conflitos, a discernir intenções, a administrar recursos, a reagir em tempos difíceis. Não há área da vida que a palavra de Deus não toque. Ela não é uma voz distante, é um conselho presente e eficaz. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos exortados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. A promessa é clara: se o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Essa direção prática está presente em toda a Escritura, desde conselhos sobre relacionamentos e justiça até princípios sobre trabalho, finanças e perdão. A palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Muitos crentes vivem como se Deus estivesse presente apenas nos cultos ou nos momentos de oração, mas negligenciam sua voz ao tomar decisões importantes. Quando a Bíblia é consultada apenas em momentos de crise, perde-se a riqueza de viver sob a sabedoria contínua que ela oferece. A Escritura deve ser nossa fonte primária de orientação e não um último recurso. É nela que encontramos direção segura em meio à incerteza. Essa sabedoria bíblica não vem apenas da leitura superficial. É preciso meditar, refletir, aplicar. A sabedoria se forma à medida que obedecemos à palavra, mesmo nas pequenas escolhas do dia. E quanto mais formos guiados por essa verdade, mais desenvolvemos discernimento. Passamos a perceber os perigos disfarçados, as oportunidades divinas, os atalhos enganosos. A palavra nos educa a decidir não por impulso, mas por princípio. Viver segundo a sabedoria da Escritura não nos isenta de dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com firmeza e clareza. Quando deixamos que a palavra molde nossas decisões, descobrimos que não há separação entre o espiritual e o prático. Tudo está entrelaçado, e é justamente essa sabedoria prática que nos permite honrar a Deus em cada passo, em cada escolha, em cada detalhe da vida. Em um mundo repleto de incertezas, a esperança é um bem precioso e cada vez mais raro. Mas a Bíblia não nos oferece uma esperança ilusória ou sentimental. Ela nos apresenta uma esperança firme, fundamentada nas promessas eternas de Deus. A Escritura é o alicerce que sustenta nossa confiança, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É nela que encontramos as palavras que não mudam, as garantias que não falham, a voz que permanece. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos lembra que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Essa é uma das funções centrais da palavra: alimentar nossa expectativa em Deus. Cada história de superação, cada profecia cumprida, cada promessa registrada reforça em nós a certeza de que Deus é fiel. A esperança bíblica não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ela não depende do que vemos, mas do que foi dito por aquele que não pode mentir. Quando tudo indica que não há saída, a palavra nos relembra que Deus abre caminhos no deserto e faz brotar águas da rocha. Quando a dor grita, a Escritura sussurra consolo. Quando o medo tenta dominar, ela proclama coragem e segurança. Esse tipo de esperança não é passiva, é ativa.
Ela nos move a continuar, mesmo sem resultados visíveis. Ela nos mantém firmes, mesmo diante das tempestades. A Escritura nos ensina a esperar não com ansiedade, mas com confiança. É uma esperança que tem memória, porque lembra o que Deus já fez, e tem visão, porque crê no que Ele ainda fará. É uma âncora que mantém nossa alma firme no meio das ondas. Firmar-se na esperança da palavra é recusar-se a ser moldado pelo desespero. É optar por olhar além do presente e confiar no Deus que já escreveu o final da história. E quanto mais nos alimentamos dessa verdade, mais nosso coração se enche de coragem, mais nossa fé se fortalece e mais nossa vida se torna um testemunho vivo de que a esperança não é um sentimento, é uma promessa. A fé não nasce do acaso, nem do esforço humano em acreditar. Segundo a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa revelação é fundamental. A fé verdadeira é gerada pela exposição à palavra viva. É através da proclamação do Evangelho que os corações são despertados, os olhos são abertos e a alma encontra direção. O simples ato de ouvir pode se tornar um encontro com o Deus que fala diretamente ao espírito humano. Desde os tempos antigos, a proclamação da palavra teve um papel central na formação espiritual do povo de Deus. No deserto, Moisés lia a lei diante do povo, como um chamado à obediência e à aliança. Nos dias de Neemias, Esdras leu a Escritura diante da multidão, e o povo chorava ao ouvir as palavras que os confrontavam e os restauravam. Esse impacto não era apenas emocional, era espiritual. Quando a palavra é proclamada com unção, ela carrega poder para quebrar cadeias, gerar arrependimento e acender a fé. O ouvir da palavra, no entanto, exige um coração disposto. Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 9, dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Isso revela que há uma escuta superficial e uma escuta profunda. A primeira apenas registra o som. A segunda acolhe a verdade com reverência. É esse tipo de audição que transforma, que convence, que leva à salvação. Não é o volume do som, mas a profundidade da recepção que determina o impacto. A proclamação da palavra também é uma responsabilidade da igreja. Cada sermão, cada ensino, cada conversa em que a Escritura é mencionada pode ser uma semente de fé sendo plantada em solo fértil. Por isso, devemos anunciar com fidelidade, sem diluir a mensagem, sem buscar agradar aos ouvidos, mas confiando no poder do que está sendo proclamado. A fé que transforma o mundo começa no momento em que a palavra é ouvida e crida. Proclamar a palavra, portanto, é muito mais do que ensinar, é liberar vida. Quando falamos das Escrituras com autoridade espiritual, ativamos realidades invisíveis. A fé nasce, cresce e frutifica. E é essa fé que sustenta, que move montanhas, que leva pecadores ao arrependimento e transforma homens comuns em testemunhas vivas da glória de Deus. Nos momentos mais sombrios da vida, quando tudo parece ruir ao redor, a palavra de Deus se revela como abrigo seguro e fonte inesgotável de força. Não são poucos os relatos bíblicos de homens e mulheres que, em meio ao caos, encontraram na Escritura a esperança necessária para suportar e vencer. Em Salmos capítulo 119, versículo 50, Davi declara: "Este é o meu consolo na minha aflição, que a tua palavra me vivifica." É nesse reviver interior que a crise perde seu domínio. A crise tem o poder de abalar estruturas, desestabilizar emoções e confundir a mente. No entanto, quando nos refugiamos na palavra, descobrimos um lugar de estabilidade. A Bíblia não nega a existência do sofrimento, mas oferece significado, direção e consolo. Ela revela que Deus está presente mesmo nas tempestades.
como fez com Elias na caverna, em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 13, a palavra não vem apenas com trovões, mas com a suavidade de um sussurro que cura. Em tempos difíceis, promessas que antes pareciam distantes se tornam âncoras da alma. A palavra assume outra dimensão, não mais apenas como ensino, mas como sustento. Ela fala diretamente às feridas, às dúvidas, aos medos. Relembrar verdades eternas durante uma crise é um ato de resistência espiritual. É afirmar que, ainda que tudo mude, Deus permanece fiel e sua palavra continua válida. A Escritura também nos impede de agir movidos pelo desespero. Ela nos chama à confiança, à paciência e à perseverança. Quando tudo grita por pressa e fuga, a palavra nos ensina a esperar, a crer contra a esperança, a descansar em promessas que ainda não se cumpriram. É esse poder silencioso da Escritura que tem sustentado incontáveis vidas ao longo dos séculos, mesmo em tempos de perseguição, luto ou escassez. Buscar refúgio na palavra em meio à crise é mais do que consolo, é estratégia espiritual. É posicionar-se em um lugar onde a verdade reina e o medo perde força. E quanto mais nos aprofundamos na palavra nesses momentos, mais descobrimos que ela não apenas nos sustenta durante a crise, mas nos transforma para sairmos dela mais fortes, mais sensíveis, mais dependentes de Deus. Em um mundo onde as aparências enganam, as vozes se multiplicam e os valores se confundem, o discernimento espiritual torna-se uma necessidade urgente. E é exatamente aí que a palavra de Deus se apresenta como luz para o caminho. O salmista, em Salmos capítulo 119, versículo 105, escreve: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Essa metáfora revela que a Bíblia não apenas ilumina o futuro distante, mas orienta cada passo que damos no presente. Discernir não é apenas distinguir entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. É perceber o engano sutil, o caminho disfarçado, a intenção por trás da aparência. A palavra afia nossa sensibilidade espiritual, aguça os sentidos da alma e nos ajuda a ver como Deus vê. Ela revela não apenas ações, mas motivações, não apenas destinos, mas processos. Ela nos dá olhos para além do visível. Essa capacidade de discernimento não nasce da inteligência natural, mas da intimidade com as Escrituras. É ao meditar nela, como Josué foi orientado no capítulo 1, versículo 8, que desenvolvemos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. A mente renovada pela palavra adquire clareza para tomar decisões, identificar armadilhas e seguir o caminho da verdade com segurança. A Bíblia também nos protege de sermos levados por ventos de doutrinas ou modismos espirituais. Ela é o crivo que separa o genuíno do falso, o profundo do superficial. Em tempos onde tudo é questionado e reavaliado, ter a Escritura como referência nos permite manter firmeza sem perder compaixão e zelo sem cair na rigidez legalista. O discernimento guiado pela palavra é equilibrado, cheio de graça e verdade. Viver com discernimento espiritual é caminhar com os olhos da alma abertos. É permitir que a palavra governe nossa percepção da realidade, em vez de sermos moldados por emoções, tendências ou opiniões. Quando a Bíblia se torna nossa lente, conseguimos ver não apenas o que é, mas o que está por trás. E isso nos dá não apenas proteção, mas direção. Uma jornada segura em meio a um mundo cheio de ilusões. Uma vida moldada pela palavra nunca permanece a mesma. A transformação gerada pelas Escrituras é progressiva, profunda e visível. Ela toca o interior, mas seus efeitos se espalham para todas as áreas da vida. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus afirmou: "Pelos seus frutos os conhecereis." Esse fruto não é uma produção artificial, mas a consequência natural de um coração enraizado na verdade.
Quando alguém vive a Escritura, isso se manifesta em atitudes, palavras e escolhas diárias. A verdadeira espiritualidade não se revela no discurso, mas na conduta. Um crente que se alimenta da palavra com sinceridade começa a refletir os traços de Cristo em seu comportamento. Ele se torna mais paciente, mais íntegro, mais compassivo, mais firme. Essas marcas não surgem de esforço humano, mas da ação do Espírito que utiliza a palavra como ferramenta de lapidação. É um processo de regeneração contínua, como descrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação da mente. Esse fruto também impacta quem está ao redor. A palavra vivida contagia, inspira, confronta. Quando um marido é transformado pela Escritura, sua família sente. Quando um líder se submete à palavra, sua liderança se torna saudável. Quando um jovem decide viver segundo os princípios bíblicos, ele brilha em meio à geração corrompida. A palavra não muda apenas o indivíduo, mas também o ambiente ao seu redor. É uma transformação com efeito multiplicador. E mesmo que os frutos não apareçam de imediato, eles se formam em silêncio, como uma árvore crescendo de forma constante. A fidelidade à palavra gera consistência, e essa consistência gera maturidade. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito é descrito em 9 virtudes, todas possíveis de serem desenvolvidas à medida que permitimos que a palavra encontre espaço fértil em nosso interior. A vida cristã não é uma teoria, é um testemunho. E esse testemunho é construído dia após dia, à medida que a palavra vai tomando forma em nós. Frutificar não é uma obrigação, é uma consequência. Quem anda com a palavra em comunhão sincera não precisa forçar uma aparência. Ele se torna uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não murcham e cujo fruto permanece. Tudo o que vemos, por mais sólido que pareça, está sujeito ao tempo. As nações caem, os sistemas mudam, os valores se invertem, mas a palavra de Deus permanece imutável. Em Isaías capítulo 40, versículo 8, o profeta declara: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Essa declaração não é apenas poética, é uma verdade que sustenta a fé dos que vivem não pelo que é passageiro, mas pelo que é eterno. Ao longo da história, muitos tentaram calar, distorcer ou destruir a Escritura. Impérios perseguiram, regimes censuraram, críticos tentaram desacreditar. Mas a palavra resistiu a cada tentativa de silenciamento. Sua permanência é evidência de sua origem divina. Enquanto ideias humanas envelhecem, a Escritura se renova em cada geração. O que Deus falou há milênios ainda fala hoje, com a mesma autoridade, com a mesma relevância. Essa eternidade da palavra nos dá segurança. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, ela permanece como fundamento firme. Não estamos ancorados em filosofias frágeis, mas na verdade eterna do Criador. Como Jesus afirmou em Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa certeza nos liberta do desespero e nos chama à confiança plena no Deus que não muda. A eternidade da Escritura também aponta para sua relevância no juízo final. Não seremos julgados pelas opiniões dos homens, mas pela verdade revelada por Deus. A palavra será o padrão, o critério, a régua justa. Isso nos convida a rever nossas prioridades, a ajustar nossos caminhos e a levar a sério cada princípio revelado. Não se trata apenas de uma leitura devocional. Trata-se da nossa vida diante de um Deus que zela por sua palavra. Quem vive segundo a palavra está alinhado com o que é eterno. Enquanto o mundo corre atrás do que é temporário, o povo de Deus se firma no que jamais será abalado.
E essa escolha, muitas vezes contracultural, é a que nos prepara não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Porque tudo passará, mas aquele que guarda a palavra permanecerá com ela, para sempre. Saber que a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir, instruir e transformar, não é suficiente se essa verdade não se traduz em prática. A Bíblia não foi entregue apenas para ser estudada, mas para ser vivida. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo afirma: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Essa imagem poderosa revela que o crente que vive a palavra torna-se uma mensagem ambulante do reino de Deus. Ser uma carta viva significa que a Escritura precisa sair das páginas e ganhar forma na rotina, no trabalho, na família, nas escolhas. Não basta decorar versículos ou frequentar reuniões. A prática da palavra é o que autentica nossa fé. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, adverte: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. A ilusão de religiosidade é desmontada quando nos deparamos com esse chamado, a coerência entre fé e conduta. Essa prática não é perfeita, mas é constante. É uma jornada de obediência, onde tropeços não anulam o progresso, mas reforçam nossa dependência do Espírito. Cada gesto de perdão, cada atitude de humildade, cada decisão íntegra revela que a palavra está viva em nós. O mundo não lê a Bíblia com frequência, mas lê nossa vida todos os dias. E quando nossas atitudes ecoam a Escritura, o testemunho se torna irresistível. Tornar-se uma carta viva é ser um reflexo da verdade de Deus em um mundo sedento por autenticidade. É viver de forma que as pessoas vejam em nós uma coerência entre o que professamos e o que praticamos. Essa coerência não se constrói com esforço humano, mas com rendição diária à palavra que habita ricamente em nossos corações. O Espírito Santo usa a Escritura como ferramenta para moldar, lapidar e manifestar Cristo em nós. O chamado final é claro. Mais do que conhecer a palavra, somos chamados a nos tornar a própria expressão dela. Quando isso acontece, a Escritura deixa de ser um texto em nossas mãos e se torna uma vida em nossos passos. E cada um que vive assim carrega silenciosamente uma mensagem que transforma. Deus ainda fala, ainda age, ainda restaura, por meio daqueles que se tornam suas cartas vivas. Quantas verdades já passaram pelos seus olhos e quantas ainda estão esperando para ser descobertas? Se este vídeo te fez pensar diferente, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário aqui. Sua experiência pode ser o que vai despertar alguém. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. A palavra não tem idade, mas quem caminha com ela nunca envelhece por dentro.